Ok, queridos, vamos começar a nossa semana, primeiro dia da semana, com o último livro do Pentateuco, né? Que é o Deuteronômio. O Deuteronômio é um livro extremamente importante. Em todas as leituras que vocês fizerem, pelo menos as sérias, vocês verão que é nele que está praticamente toda a base, né, teológica do Antigo Testamento, né? E como o tempo passa, né, queridos? Já estamos na semana terceira. Teremos também 4 aulas essa semana. A primeira, como eu falei, o Deuteronômio, né? E logo em seguida, o livro de Josué e o período da conquista. Então, a questão do Deuteronômio, meus queridos, é que ele é um livro que está fazendo uma ponte entre os livros do próprio Pentateuco, do qual ele faz parte, e dos chamados livros históricos. Tá? Os livros históricos que a gente vai considerar, né, Josué, Juízes, Reis, Samuel, e os outros também que menores, né, Esdras, Neemias, enfim. E daí eu vou tentar explicar para vocês o porquê que logo depois de Josué eu pus o livro de Ruth. Então tudo isso será visto essa semana, ok? O Deuteronômio, meus queridos, é um livro que tem uma mensagem assim muito forte. Eu diria, olha, guarda pois os seus estatutos e seus mandamentos. Estatutos e mandamentos. Essas duas palavras em hebraico aparecem pela primeira vez em Deuteronômio, né? E o que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos. E olha, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. E ainda continuando, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, olha, nenhum outro há, nenhum outro há. Você tem aqui, guarde as leis, os estatutos, né, os mandamentos. Então, entre outras possibilidades, eu resumiria o Deuteronômio, queridos, numa palavra só. A palavra um só Deus, um só povo, uma só terra, tá? Isto é muito importante, já é uma teologia da unificação. Guardem isso, queridos, uma teologia do porque não é só um Deus, mas vai chegar lá na frente num monarca. Vai chegar lá na frente numa monarquia unida, num templo só, ao invés de vários santuários. Então haverá uma concentração, haverá uma centralização, não só do poder político, né, como do poder religioso. O único lugar que terá legitimidade de se prestar culto a esse Deus é o templo. Será o templo, né? E aí, questão de autoria e data, que a gente está passando um pouquinho rápido, porque isso já foi discutido na questão do Pentateuco como um todo, né? Claro que vocês sabem que a datação do Deuteronômio, né, ela não é pacífica, tá? E também ela tem servido de base para duas teorias críticas famosas da atualidade. Uma delas eu já falei para vocês, que é a hipótese documentária do Pentateuco, tá? E a outra é a questão da teoria da história deuteronomista. Essa teoria da história deuteronomista, vocês vão ter que ler a introdução aos livros históricos a partir da página 185, em que vocês verão a importância disso e nós falaremos ainda um pouco mais. Mas o que é a história deuteronomista? A história deuteronomista é aquela história que tem como princípios religiosos e políticos o que está no livro do Deuteronômio, tá? Ambos os modelos, tanto da teoria documentária quanto da história deuteronomista, né, eles
datam Deuteronômio, veja, no final do século VII a.C. Então vocês veem que é muito diferente desta data aqui, tá? Você tem modelos acadêmicos que já está falando em que Deuteronômio teria sido escrito na época da monarquia já, né? Então vocês veem pós-monarquia, inclusive, né? Pós-monarquia unida, né? Vocês veem que os acadêmicos consideram, inclusive, o documento fundamental, Deuteronômio, para as reformas do rei Josias, em 622 a.C. Tá? Nós vamos falar dessa reforma do rei Josias, tá? Então, isto será um pouquinho mais bem tratado quando nós fizermos a introdução aos livros históricos, né? Quando vocês lerem aquele capítulo obrigatório de introdução aos livros históricos, mas procurem entender que quando se fala numa teologia deuteronomista, quando se fala num pensamento ou numa história deuteronomista, quer-se dizer uma teologia e uma história que estão seguindo os princípios do Deuteronômio e principalmente a palavra-chave, na minha visão, que resume esse princípio é a palavra um. Então é um rei, uma terra, um templo, um Deus, ok? Então isso é muito importante. A palavra em si, Deuteronomion, como vocês estão vendo aqui, literalmente significa deutero é segundo. E nomion lei, a segunda lei. Mas não é que é uma segunda lei que não tem nada a ver com a primeira. Deuteronômio, aqui até diz no livro de vocês, não apresenta a segunda lei como o nome sugere, mas faz um resumo importante do período no deserto e da organização do material legal que já existia. Inclusive o material legal já exposto em Êxodo, tá? Estruturado nas palavras de Moisés pouco antes de sua morte, o livro oferece aos israelitas uma perspectiva ampla dos acontecimentos da geração anterior, criando a oportunidade de renovação da aliança. Tá? O livro compõe-se principalmente de uma série de discursos que Moisés proferiu perante o povo de Israel nas planícies de Moabe, defronte de Jericó. Tá? Então você tem aqui, olha, o tempo abrangido na história de Deuteronômio é de 2 meses. Tá? Mas nós vamos ver que desses 2 meses, praticamente, 1 mês foi só para prantear a morte de Abraão. Tá? Então, olha, ao se completar a narrativa em Deuteronômio, já lá no fim, né, no capítulo 34, o livro de Josué continua o relato 3 dias antes da travessia do Jordão, que se deu no 10º dia do 1º mês. Por que eu estou colocando essa data aqui? Isto é para mostrar que deixa, né, esta referência temporal nos indica que o período em que ocorreram os eventos do Deuteronômio foi de 2 meses e 1 semana, tá? 2 meses e 1 semana, portanto, o que? 9 semanas, tá? Então, em 30 dias dessas 9 semanas, só foram reservados, quer dizer, foram reservados para prantear a morte de Moisés. Então, das 9 semanas, desculpa, você tem um mês inteiro, 4 semanas inteiras para prantear a morte de Moisés. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, quando eu peguei essa informação? Que ele relata ainda um período até menor de acontecimentos. Então, vocês veem, queridos, que a questão do tempo narrativo e do tempo histórico não necessariamente coincidem. Você muitas vezes tem um tempo narrativo curto e abrange um período histórico enorme. Gênesis, desde a fundação do mundo, né? Depois você pode ter um tempo narrativo longo, mas um período histórico curto, que é o próprio Deuteronômio. Deuteronômio é um livro longo, mas conta os eventos em última instância de 1 mês e pouco de acontecimentos, né? Então,
é uma das coisas que faltava eu comentar com vocês para fechar o Pentateuco. Tempo narrativo, ou seja, uma narrativa se estende, mas o tempo histórico pode ser que seja curto. Ou uma narrativa pode pegar quase que uma eternidade, que é a criação do mundo, enquanto que o tempo narrativo, o tempo de narração, o número de capítulos utilizados é pequeno, né? Então isso é uma questão interessante para se observar, ok? A estrutura geral, queridos, ah, eu peguei duas formas de dividir essa estrutura, tá? Eu fiz esse slide que é a estrutura geral sem as subdivisões, mas depois nós vamos ver praticamente 4 slides com um detalhamento de cada parte do livro, do primeiro discurso, do segundo discurso, do terceiro discurso. E olha que coisa interessante, queridos. Esses discursos, esses 3 discursos, eles têm tamanhos muito diferentes. Se vocês pegam o primeiro discurso de Moisés, ele abrange a extensão narrativa de 4 capítulos. Já o segundo discurso, considerando os capítulos 29 e 30, você tem, considerando aqui até o capítulo 28, você tem 24 capítulos. 24 capítulos são necessários para o segundo discurso. Enquanto que o terceiro discurso são 2 capítulos só, vapt-vupt, né? Então essa distribuição desproporcional pode ser explicada pela suposição de que o segundo discurso, portanto aqui, ó, você está de 4 a 28, tá? É o centro dos livros, do livro, é o centro de toda a narrativa. Não é narrativa porque são discursos. Narrativa, na realidade, nós temos só no capítulo 34, quando se fala da morte de Moisés, né? Mas vocês podem considerar que tanto o primeiro discurso quanto o terceiro discurso estão formando uma moldura para o centro da mensagem, que é o segundo discurso, tá? Então, isso é muito interessante vocês anotarem, tá bom? E aí vamos ver o detalhamento de cada parte, tá? Então, o primeiro discurso de Moisés, aí você tem o que? A introdução, aí você tem o passado recordado. Lembram daquela questão que eu até comentei quando você está falando de leis, você tem o prólogo histórico, tá? Você tem uma série de coisas, né, as estipulações, olha, o chamado à obediência, tá? E a cidade de refúgio de novo, que eu já dei para vocês aquele mapa em que vocês viram que elas têm uma distribuição geográfica extremamente importante e calculada, né? Então, olha que interessante, ela é repetida em Deuteronômio, tá? Então, vamos ver aqui só por curiosidade, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia de Estudo Arqueológico aqui no caso, pode ser outra, pode ser de Estudo de Genebra, palavras-chave, a Thompson, enfim. Né? Pode ser inclusive a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica, tá? Isto não é nenhum problema, tá? Porque quanto mais comparações vocês tiverem de traduções, melhor será para vocês, né? Então, em hebraico, a primeira coisa que se fala, a primeira expressão com que abre o texto é: estas são as palavras, tá? Então, em hebraico, o livro fica conhecido como palavras, tá? Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel. Esses são nomes, tá? Em 11 dias se vai de Horeb a Kadesh Barnea, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles.
Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Heshbon, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote. Aí o versículo 5: a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. E começa o discurso, queridos, né? O Senhor, o nosso Deus, disse-nos, Horeb, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, levantem acampamento e avancem. E aí vai assim, você tem... O passado vai ser recordado até o capítulo 3, né? Os anos no deserto, e depois você tem a vitória sobre Og, rei de Bassã, você vai ver lá, né? E depois, a partir do capítulo 4, você tem uma exortação, você tem um chamado à obediência, e diz assim: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, tá? Para que vivam tome posse da terra. Então vocês veem, aquilo que eu falei, que toda a jornada do deserto é uma jornada também espiritual, esses praticamente 2 meses que eles param diante, do outro lado do Jordão, antes de Josué tomar Jericó, né? É uma recordação e um detalhamento de toda a lei que já foi dada. Então não é segunda lei no sentido de uma nova lei, mas é um detalhamento e um aprofundamento daquilo que já foi dito, tá? Então você tem 3 grandes discursos para preparar esse povo para entrar. E vocês veem que o próprio Moisés não entra. E ele sabe que não vai entrar. Então ele primeiro prepara, vamos dizer assim, ele faz as instruções, os estatutos, as leis, porque no momento que atravessar, eles vão tomar posse da terra. E a partir do momento que esse povo tomar posse da terra e se tornar sedentário, ele terá que se reger por determinadas normas de conduta, não só do ponto de vista religioso, mas civil e criminal, né? Então esse é o primeiro discurso de Moisés, é um pequeno discurso, não tão pequeno, 4 capítulos, mas em relação ao segundo, que nós já discutimos, que são 24, né? É bastante reduzido, digamos assim. E aí você tem o segundo discurso, e vejam como você tem uma divisão, queridos, bastante clara, bastante organizada, embora possa não parecer. E olha, começa no capítulo 4, mas no versículo 44, começa o quê? A introdução, a exposição da lei. Aí o versículo 44 diz: esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos e os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro. Olha, eles estavam no mesmo lugar, eles estavam em Moabe, ok? Aí começa, vejam vocês, no capítulo 5 diz assim: então Moisés convocou todo o Israel, ele diz: ouça Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando a você, aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los, tá? O Senhor, o nosso Deus, fez conosco, na realidade, uma aliança em Horeb. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a aliança, as promessas estão tão vivas quanto antes. Então, para esse povo não achar que aquelas promessas diziam respeito somente aos patriarcas, somente aos seus antepassados. Não, elas estão vivas até hoje. Então, esses 10 mandamentos, está vendo a exposição dos 10 mandamentos, que já foi dado lá em Êxodo, ele é aprofundado. Vocês veem que tem bastante, olha, de 4 a 11, tá?
por exemplo, vocês podem estudar por curiosidade essa parte, né? E fazer uma comparação de mandamento a mandamento, tá bom? E aí, a partir do capítulo 12, você tem a exposição das leis cerimoniais. No capítulo 12, você tem a exortação para um único local de adoração. E ele começa assim: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda árvore frondosa. Queridos, a gente não tem muito tempo de aprofundar, mas árvore, colina, monte, são indícios, são símbolos, tá? De lugares sagrados, de adoração, tá? Você tem, inclusive, lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento. Não tem nada com maçã, não, hein? Esquece maçã. Maçã é uma coisa da Idade Média, da iconografia, das pinturas. Em nenhum momento na Bíblia, em hebraico, se fala nessa fruta maçã, tá? É a árvore do conhecimento da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então você tem uma coisa muito mais profunda. Então você vê que você tem aqui de 12 a 16, aí depois, quando vocês tiverem tempo, vocês podem dar uma analisada. Você tem a questão da adoração, né? Primeiro, o único local de adoração. Depois, a adoração a outros deuses. E, de novo, ele retoma o que Levítico disse, a questão dos animais puros e impuros. Vejam, isto não é uma novidade. E para aqueles que gostam de estudar a questão dos dízimos, você está aqui no 14:22, você tem a questão da entrega dos dízimos, tá? E aí você tem no capítulo 15 o ano do cancelamento das dívidas e a libertação dos escravos. Nós já falamos isso, nós já falamos do ano sabático e do ano do jubileu. Lembram disso? Então não é novidade. A partir do 16:18, vocês têm exposição da lei civil, que é a lei, o quê? Questões de convivência, de festas, de colheitas, de coisas, certo? E você, claro, você também tem, por exemplo, advertências contra a idolatria no capítulo 17, tá? Mas a base aqui é a exposição da lei civil. E depois vem no 19 a questão das leis criminais. E aí você tem a questão de novo das cidades de refúgio, tá? Olha o 19 como começa. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tome posse. Divida em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança a vocês, e façam nela vias de acesso, para aquele que matar alguém, matar sem querer, né, gente? Matar involuntariamente alguém, possa fugir para lá. E aí ele diz: este é o caso em que o homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Tudo bem? Então você tem aqui uma exposição até o 21, inclusive sobre questões de guerra, tá? E os casos de homicídio não desvendado, você tem no capítulo 21, tá? Então, exposição o quê? Das leis criminais. E a partir de 21:10, as leis sociais. Você tem a questão do casamento com uma prisioneira, o direito do filho mais velho, o castigo dos filhos rebeldes. E aí você tem uma série de leis, outras, né? Que você vai até o capítulo 26:19, tá certo? E com isso você fecha essa parte legal, né? Essa parte de Deuteronômio, tá? A gente diz, principalmente, que o capítulo 12 ao 26
é o núcleo do Deuteronômio. Muito provavelmente sejam esses capítulos, quando nós falarmos lá da reforma de Josias, foram esses capítulos que foram achados ou que foram tomados como base para a reforma religiosa do rei Josias, tá? Isto daqui é conhecido como núcleo do Deuteronômio, tá? De 12 a 26, tá? E aí, queridos, vocês têm o terceiro discurso de Moisés, tá? Que vocês que é um discurso bastante mais curto, né? Você tem uma cerimônia, tá? De ratificação, ou seja, de reiteração daquilo que foi dito. Aí você tem o famosíssimo capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos e as maldições, tá? Então você tem um capítulo importantíssimo, tá? Que é muito famoso e é um capítulo que a gente poderia dar um curso só sobre ele. As bênçãos da obediência, né? E as maldições da desobediência. Primeira coisa que vocês podem notar é que as bênçãos são muito menores em quantidade e em extensão. O texto é muito menor do que as próprias maldições. Tá? E aí diz, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí começa, queridos, uma série de maldições, entre elas a falta de fertilidade, não só a fertilidade humana, mas como a fertilidade da terra, tá? Enfim, é um capítulo muito denso, muito duro, muito difícil, certo? E depois você tem, né, aqui no capítulo 30, a misericórdia para quem se arrepende, né, e o juramento do conserto. Eu não gosto muito dessa palavra de conserto, eu substituiria por aliança, tá? Você tem a renovação da aliança, né? Aí eu vejo que o 29:1 começa assim: são estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horeb. Então vejam, ele está rememorando a aliança do Sinai ou Horeb, lembram disso? Então você aqui não é que você tem um novo concerto, uma nova aliança, tá? Mas você tem uma renovação desta aliança, certo? E aí, queridos, você tem a quarta parte, as palavras finais e a morte de Moisés, que pega do capítulo 31 ao 34. Tá? Você tem aqui a questão de Josué, tudo bem, do sucessor de Moisés, né? E você vai ver aqui, olha, no 31, por exemplo, comecinho. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, né? Então vejam, você já está fazendo, como eu disse, Deuteronômio, a ponte, né? É o final do Pentateuco. Sim, porque são 5 livros pelo cânon judaico, mas também é o início, a preparação para a entrada na terra e o início dos chamados livros históricos. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas e Esdras, Neemias, ok? Então você tem essa questão, tá? Aqui você tem, nesse capítulo ainda, você tem a própria leitura da lei, né? Tá? E você tem depois o Cântico do Testemunho, 31, 30 a 32, 47. É a única parte de Deuteronômio que é uma espécie, uma forma poética, tá? Você tem
um lindo cântico, bastante longo. Inclusive em algumas Bíblias vocês vão perceber que ele está em forma de poesia, tá? Ele está em forma de poesia. E aqui no 48, a bênção de Moisés sobre Israel, né? E depois a morte de Moisés, né? A morte e a sucessão de Moisés, né? Que daí termina o livro, ok? E logo em seguida entra Josué. E quando entra Josué, ele entra depois da morte de Moisés. O servo do Senhor disse, de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Vocês percebem? É absolutamente uma continuação, né? A gente divide agora, a partir de Josué, nós vamos discutir na aula de amanhã, é uma questão de divisão só didática, a gente chama de livros históricos, né? Josué, Juízes, Samuel e Reis, no cânon hebraico, eu vou comentar isso com vocês, no cânon judaico, chama-se profetas anteriores. E os nossos profetas que a gente já conhece, os 3 maiores e os 12 menores, né? Eles são os profetas posteriores, são os profetas propriamente dito, tá? Então você tem essa ponte nesse livro, Deuteronômio. Ele é importantíssimo. Ele sistematiza e retoma toda a lei, tá? Aqui, como depois para já preparando, como eu estou dizendo que o Deuteronômio é uma ponte, eu já estou preparando vocês para saberem quem são as tribos, né? Eu acredito que a maior parte de vocês saibam, mas eu gostei desse slide, eu achei ele bastante didático, né? Você tem aqui o pai, né? É uma sociedade patriarcal, né? Você tem as esposas dos oficiais e as escravas, tá? E aí você pode saber de cada uma de quem é, né? Olha, de Raquel, José e Benjamim, tá? De Bilá, Dan e Naftali. Olha, Lia foi a que mais deu. Engraçado que a esposa amada, a que menos deu e a que era a preterida, digamos, a Lia, foi a que mais deu filhos, né, a Jacó. E cada escrava deu 2 filhos, né? Então isso é só para vocês terem uma assim na cabeça de vocês uma organização, né, de como que se processa isso. E aí essas mesmas 12 filhos e uma distribuição geográfica, vocês estão vendo? Vocês têm aqui tá bem bonitinho, assim, para vocês poderem saber como que foi depois dividido a partir do momento que eles atravessaram. Olha aqui o Jordão, né? Olha aqui Moabe, aí eles sobem por aqui, olha, e atravessam com Josué o quê? Aqui, olha, Jericó, não é verdade? Então, vocês veem deste lado quais são as tribos e deste lado as outras tribos. E não se esqueçam também que vocês têm as cidades de refúgio, 3 de um lado e 3 de outro, né? E também vocês têm uma particularidade que aqui não mostra, mas da tribo de Dan, que ela no início é no norte e depois ela desce para o sul, tá bom? Então isso é só para vocês começarem a visualizar, e já é um preparo, já é uma palavra, digamos assim, para fazer a ponte com o livro de Josué, que é a conquista da terra. A gente fala sempre que o livro de Josué é a conquista da terra, mas mais do que a conquista, claro que é a conquista, mas mais ainda é a distribuição. A maior parte do livro está preocupada com a questão da distribuição, né? E daí você tem lá, inclusive, a questão de Jericó e a data da conquista, que nós vamos falar, tá bom? Deixa para falar quando a gente chegar no Josué. Então, esse slide que eu dei para vocês, eu dei como nome de transição e Josué. Por quê? Porque os capítulos de 31 a 34 são capítulos de transição de uma geração para a próxima, não só de um livro
para outro, mas não se esqueçam que a antiga geração não entrou, tá? Então, só entrou a geração seguinte, não é verdade? Porque a primeira geração foi a pecadora, tá certo? Então, de acordo com a narrativa, Josué foi nomeado por Deus como sucessor de Moisés, e este deu suas últimas orientações, parte por meio de 2 cânticos ou salmos, né? O livro Deuteronômio encerra com o relato da morte de Moisés, poucas semanas antes da entrada dos israelitas na terra de Canaã. Então, não se esqueçam que o capítulo 32 é um capítulo muito importante que se chama o Cântico de Moisés, tá bom? É um texto longo, um texto muito bonito. E o 33, que eu não comentei ainda, mas vou comentar agora, é a bênção de Moisés e também é em forma poética, tá? Por isso que aqui está escrito parte por meio de 2 cânticos ou salmos. Vocês podem considerar, né? Porque salmos são cânticos, né? Então, o que está se referindo aqui? Os capítulos 32 e o 33, tá ok? Então, são capítulos muito importantes e muito bonitos, né? Muito bonitos, tá? É um texto que até em português fica bonito. Eu consegui ler alguma coisa em hebraico e é maravilhoso. É maravilhoso, tá? Aí eu achei esse slidezinho, vocês veem aqui que não é meu, né? Mas eu achei bonitinho, olha, Josué foi escolhido por Deus, tá, para assumir a responsabilidade de conduzir o povo em lugar de Moisés. Né, Josué, de fato, estava cheio do Espírito do Senhor por Moisés ter lhe imposto as mãos. Então você vai lá em Deuteronômio 34, 9 e diz assim: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele, tá? Moisés chamou Josué e apresentou-o diante do sacerdote Eleazar, e este diante de toda a assembleia, e impôs a mão sobre ele. Você tem aqui também essa narrativa em Números, tá? Então isso é vocês percebem que não dá para falar do final de Deuteronômio sem falar do começo do livro de Josué, né? Josué é a ponte entre o Pentateuco e os livros históricos, ok? E aí, meus queridos, é um livro tão denso, tão difícil, né? Mas vamos tentar entrar aqui nos chamados temas principais, né? E só pode, infelizmente, realmente ser assim muito superficial, né? O livro de Deuteronômio abrange os segundos temas. Eu pus até aqui, entre outros, porque me incomoda muito resumir um livro tão profundo e que marcou tanto a teologia, não só dos judeus, mas dos cristãos no futuro, em 4 ou 5 temas. Mas vocês vão entender que isso é necessário pela questão do tempo, né? O local de adoração de Javé. Eu não gosto dessa palavra Javé, vocês sabem disso, né? Mas tá aí. O local de adoração começa a preparar terreno para o quê? Uma centralização do culto. E onde se dá essa centralização? Vai sair do tabernáculo para ir para o templo. Tudo bem? A questão, olha, as leis organizadas de acordo com os 10 mandamentos. Nós vimos isso na divisão esquemática do livro. E a questão do nome de Deus, tá? O amor e a obediência a Javé, Deus da aliança. Então vocês veem, por exemplo, aqui no meu livro, a Bíblia de Estudo da Arqueologia, quando ele faz numa pequena introdução que tem antes do livro, ele diz: temas. O livro de Deuteronômio inclui os seguintes temas: a aliança, tá? O tema principal, segundo essa Bíblia de Estudo Arqueológica de Deuteronômio, é a aliança firmada entre Deus e seu povo, o amor imerecido de Deus. O que é amor imerecido? É a graça, né? É a base não apenas da aliança, mas também da confiança de seu povo nele. As alianças, um dos temas centrais da Escritura, apresentam-se em progressão histórica. E a gente falou isso, a aliança com Noé,
em Gênesis 9, lembram disso? Aliança abrâmica, em Gênesis 15. Aliança sinaítica, em Êxodo 19. Aliança levítica, em Número 25. E, finalmente, veremos lá na frente a aliança davídica, em 2 Samuel. E não veremos, não nesse semestre, a nova aliança lá em Jeremias, né? Em Jeremias 31. Certo? Então você vê que a questão da aliança, ela não é um tema único e exclusivo de Deuteronômio, mas ela perpassa todo o Antigo Testamento pelos Pentateuco, pelos livros históricos e por Jeremias, ou seja, os profetas. Né? Então isso é muito importante, esse tema é central mesmo, né? E outro tema que aqui não diz, mas que eu considero, é a questão do né? A questão ouve Israel, é o que eu vou chamar no último slide de o credo. Como a gente tem na Igreja Católica o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tal, você tem uma espécie de um credo judaico, digamos assim, inclusive que até hoje se coloca na soleira ali da porta, né? E se coloca a mezuzá, né? Em que lá dentro está escrito: ouve Israel, teu Deus é um. Então, além da questão da aliança, eu diria como um dos temas principais a questão da unicidade. Não só do um enquanto monoteísmo, mas de um templo, de uma terra, né, e de um povo, certo? Então, essa exigência, digamos, de fidelidade é por causa disso, porque Deus é um. Então, se há uma questão de idolatria, há um rompimento muito sério, moral, com a própria aliança, né? Então, isto é assim só uma introdução quanto aos temas, tá? E um outro tema que pouca gente lembra é o tema do pobre, tá? Como reflexo do amor de Deus pelos que são mais vulneráveis na sociedade. Confira, por exemplo, Deuteronômio 10, 18 e 19. Deuteronômio prescreve leis especiais de proteção envolvendo a inclusão de viúvas, estrangeiros residentes, inválidos e idosos. Tá? Então você pode ver lá 5:14, no capítulo 14, 29, no 15, de 7 a 11, no 16, 11, 24, 10 a 21, o capítulo 26, 12 e 13, o capítulo 27, 19. Então são leis que a gente comenta muito quando estuda a sociedade israelense da época, né? Das viúvas, dos estrangeiros, né? E dos ger. Ger, G-E-R, é uma palavra que quer dizer um estrangeiro que reside em Israel. Ele tem que ter proteção legal também, tá? Então, isto é também um avanço para a época, tá? Os órfãos, né, gente? Não se esqueçam também dos órfãos, tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Aqui eu estou começando a preparar, é só uma imagem, claro, mas é só para que vocês comecem a pensar na questão do templo, né? Isso seria um esquema, digamos assim, bastante até simplificado, eu diria, né? Do que seria o templo de Salomão, né? Você vê aqui, olha, o portão principal, vocês estão percebendo aqui a planta, né? E aqui você tem como se fosse uma maquete, tá? Desse templo construído em quê? Em 957 a.C., tá? E quando que ele foi destruído, queridos? Eu já falei isso para vocês, em 586.
506, com o exílio da Babilônia, não foi? Então, o que aconteceu? De 957 a 586, lembra que eu falei para vocês que é uma forma também de se referir a esse período como o período do primeiro templo? Por quê? Porque é o templo que foi construído por Salomão. Tá? E você tem o quê? O período do segundo templo, que quando você tem o retorno do exílio, Esdras, Neemias já localizaram, aí você tem lá em 515 a reconstrução, né, do templo. E aí a gente chama de 515 até 70 depois de Cristo, é uma forma de chamar esse período, por causa deste templo, de segundo período do segundo templo. Então não se esqueçam disso, tá? E o templo ele vai ter um papel importantíssimo nesta nova visão deuteronomista. E o que eu quero dizer com visão deuteronomista? Esta visão de unificar, centralizar tudo na figura de uma pessoa, de um rei, de um monarca, de um sacerdote. Isso é muito importante, porque daqui para frente você vai ter cada vez mais uma centralização de poder político e uma centralização do poder religioso, tá? A centralização do poder religioso se dará neste imóvel, né, neste templo, ok, queridos? Então é isso. E aí, só para começar a fechar a aula, né, o santuário, ele foi representado, o lugar onde eu vou fazer minhas orações, ou vou fazer os sacrifícios, ou vou, enfim, tomar contato com o sagrado, ele na história do Antigo Testamento, ele está representado por dois momentos. O momento que a gente chama de tabernáculo, que é uma construção, é uma estrutura móvel, né, que pode ser desmontada e montada, tá? E o templo. Então, qual é o contraste entre os dois? Aqui você tem o que é móvel, o que anda, o que caminha. Você tem aquilo que eu chamei na outra aula de presença dinâmica, tá? E aqui não, aqui você já tem uma fixação num lugar, tá? E que vai ser centralizado em Jerusalém, tanto o poder político quanto o poder religioso, né? Então, o que difere o tabernáculo do templo é a sua mobilidade, né? O tabernáculo ele é móvel, ele monta, desmonta e vai andando com o povo enquanto esse povo está peregrinando, né? Mas depois, quando você atravessa com Josué o Rio Jordão, toma a cidade de Jericó, depois Ai, inclusive o nome da cidade de Ai quer dizer ruínas. O próprio nome da cidade quer dizer ruínas, né? Aí você fixa esse povo numa terra, e no momento em que se fixa na terra, você tem novas formas de relacionamento, a começar pela instituição da monarquia e pela construção do templo, tá? Então os hebreus tinham apenas um único Deus. Logo, para enfatizar esse conceito teológico, o culto foi centralizado para garantir a prática religiosa correta. Então foi centralizado aonde? No templo, tá? E aqui, meus queridos, é só pequenas observações, ainda poderíamos dizer, ainda relação à questão temática, né? E eu separei alguns versículos que também, junto com aqueles lá do início da aula, eles podem ser considerados versículos chaves, tá? Aquilo que eu chamei de credo, lembrem, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deixa eu pegar aqui, como que está na minha 6,4, ok, vamos lá. Muito bem, vamos lá. Olha, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração.
Aqui a gente traduz em português por único, né? A palavra único, mas em hebraico a palavra é um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um, se fosse traduzir literalmente como está em hebraico, né? Nós falamos muito da aliança e não podemos fechar o Pentateuco sem falar da questão da eleição, né? Eleição é você escolher alguém, não é? Você vai lá no dia em outubro e escolhe a presidente do Brasil, não é isso? Então esse conceito de eleição é de retirar de vários povos um povo em que ele terá um relacionamento especial com esse povo. E aí em Deuteronômio 7:8, você tem assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Esta é a palavra em hebraico, é perfeita a tradução. Para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. E quando você vai lá e continua lendo, né? Você tem, por exemplo, no versículo 8, mas foi porque o Senhor os amou, por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. E o 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem seus mandamentos, né? Então, dentre aqueles grandes temas, nós não podemos deixar de passar, e eleição não é um tema só de Deuteronômio, né, queridos? Olha, vocês vão lá em Gênesis, 12, e veja o que está escrito exatamente, né, no início do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. E aí os versículos 2 e 3 é o centro da promessa: farei de você um grande povo e os abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então você tem aqui um fator teológico da eleição fortíssimo. Então você tem desde Gênesis até Deuteronômio a questão da escolha. Por que Abraão? Né? Ele diz: vocês não são nem o maior, nem o melhor, nem o mais evoluído, vocês não são nada, mas é vocês que eu escolhi, ok? Essa é a narrativa, né? E há outro tema que vai começar a aparecer muito mais forte, embora já claro que no Pentateuco aparece, você tem aí todo esse percurso de Gênesis, Êxodo, né? Você tem todas essas sagas das famílias patriarcais e tudo, é a ação de Deus na história, né? Então aqui você tem, em Deuteronômio 6:12, tá? Você veja os vários capítulos, né? Você tem um resumo, né, dos atos divinos em favor desse povo escolhido, desse povo eleito. Então você tem você tem uma novidade aqui, que é a ação de Deus na história, a história sendo conduzida na visão bíblica por um Deus, tá? Então você tem o Deus na história, né? O Deus agindo, né? Então isso é muito importante. Agora, também é importante pensar, quando você fala o Deus que age, né? O quadro de Deus como alguém que entra em atividade junto com seres humanos escolhidos não é apresentado pela primeira vez em Deuteronômio. Vocês já sabem disso. Era a parte essencial da história da criação, da narrativa do dilúvio, da aliança abrâmica. Tá? Em Deuteronômio, porém, os atos históricos de Deus tornaram-se parte fundamental do ponto de vista do livro.
esses atos estavam relacionados com os direitos de Deus sobre os israelitas antes e depois de entrarem na terra da promessa, tá? Então você tem assim um fator fortíssimo que é essa questão da ação de Deus na história, tá bom? Então não esqueçam disso. E aí, finalmente, a nossa próxima aula, né? Vocês vão ler a partir se quiserem, tá? Não é obrigatório, mas seria interessante lerem a partir da página 141, né? A introdução aos profetas, chamados profetas anteriores. Como eu disse, a profetas anteriores é uma divisão do cânon hebraico e diz respeito a Josué, Juízes, Samuel e Reis. Tudo bem? A próxima aula será sobre o livro de Josué, né? E já vimos que Deuteronômio faz uma ponte, né? A morte de Moisés marca a transição de Deuteronômio para Josué, né? No final de Deuteronômio, os israelitas já estavam acompanhados na planície de Moabe, esperando Deus ordenar que avançasse e tomasse posse de Canaã. Moisés, que os havia liderado até ali, não entraria na terra. Deus, conforme a narrativa, havia instruído Moisés a transferir a liderança para Josué, tá bom? E aí vocês vão ter essa aula sobre o livro de Josué, tá bom, queridos? Espero que tenham gostado, realmente é uma aula longa, né? Mas a gente tem que falar, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.